E apesar do início da vacinação no estado de São Paulo, aqui em Campinas, os cuidados básicos de distanciamento, uso de máscaras, higiene, tudo isso tem que ser mantido. A pandemia ainda está longe do fim, né? E o papel da população é fundamental no controle e na erradicação de doenças. A partir de hoje, o EPTV2 vai resgatar um pouco da história e das dificuldades da comunidade científica desde a criação da primeira vacina. Hoje só se fala nela, né? Não estou falando dessa ovelha não, gente. Estou falando de vacina. Para falar dessa grande revolução da ciência, a gente vai encontrar um cantinho aqui nesse curral, mas aí você já está se perguntando, né? O que a gente está fazendo nesse ambiente e o que uma vaca tem a ver com essa história? Bom, 232 anos atrás, um médico inglês chamado Edward Jenner começou a desconfiar que esses animais estavam por trás de um mistério. Naquela época, a doença mais temida no mundo era a varíola. A cada 10 pessoas infectadas, 3 morriam. E o Dr. Jenner ficou intrigado. Por que as pessoas que conviviam durante muito tempo com esses animais pegavam sintomas muito leves da varíola ou não pegavam nada? Essas pessoas diziam, não, nós não contraímos a varíola humana porque todos nós que lidamos com gado de leite já contraímos a varíola bovina. Então, por isso, nós ficamos imunes. Ele precisava de uma resposta. O que ele fez? Ele pegou um menino de 8 anos de idade, um menino saudável, e infectou este menino com a varíola bovina. E ele notou que em 10 dias esse menino ele estava bem. A varíola bovina ela é bem mais branda, né, do que a varíola humana. O Jenner então resolveu fazer o quê? Ele extraiu pus da mão de uma ordenhadora. E essa senhora estava com a varíola e tinha uma ferida. E injetou isso no menino saudável, né, que havia já se curado da varíola animal. E então concluiu, eles perceberam que a varíola animal realmente acabava prevenindo e imunizando a pessoa que já a havia contraído. Por quê? Porque o menino não ficou doente com a varíola humana. Aí você achou que não ia ter China nessa história de origem? Tem também. Historiadores relatam que 8 séculos antes do Dr. Jenner, os chineses já tinham ensaiado o princípio da vacina contra a varíola, de um jeito bem nojento. Os médicos chineses, né, eles tinham o costume de extrair as cascas das feridas, né, de pessoas infectadas com a varíola, trituravam isso na mão ou em um pilão, em algum recipiente, e depois eles assopravam isso sobre o rosto das pessoas. O curioso é que nem todos se tornavam imunes à varíola, mas muitos sim. Então havia uma certa dúvida, né, da eficácia disso e na dúvida eles praticavam. Essa luta da ciência desde sempre tem um adversário inquieto, mas que agora se tornou perigoso. Fake news não as redes ajudam a propagar, mas não é exatamente uma novidade. O problema não é desconfiança. A desinformação das fake news gera atitudes cruéis contra a saúde de todos nós. Tinha gente que achava que as pessoas iriam adquirir feições bovinas se tomassem a vacina. Então daí o termo que as pessoas ficariam avacalhadas, daí vem isso. Aliás, a varíola foi a primeira doença a ser erradicada no mundo, graças à vacina. Essa salvação científica que a gente conhece muito bem hoje, né? Ela se modernizou e continua dando saltos tecnológicos. Historicamente, todas as doenças evitáveis ou que foram de muita gravidade, né, nesse século, na história geral dessas doenças, vamos pensar como H1N1, né, a gripe espanhola em 1918, que matou milhões de pessoas. Tá? Então, são doenças hoje evitáveis através de vacina. Doenças evitáveis que a gente antigamente matava em cada 10, 5, 7 crianças, hoje, com a vacina, seja ela de qual delas da sua criação, mata 1 em 10. Então,
no geral, nós temos uma melhora da nossa resposta quando a vacina entra na nossa história. Mesmo depois de muitas inovações, a homenagem a elas ficou no nome. Lembra que lá no passado o vírus da varíola bovina foi o que derrotou o vírus da varíola humana? Varíola animal, em latim, se diz varile, né, vatine. Né? Vatine significa, né, traduzindo literalmente para o português, da vaca. Seria a varíola da vaca, né, ou das vacas. Né? Então, vatine. Daí sai o nome vacina. Amanhã a gente mostra aqui como foi a chegada da primeira vacina ao Brasil e a importância na prevenção de doenças.